Conversas à espera de acontecer. Um podcast de João Silva. Aqui vamos falar de tudo, até de como tirar o rabo do sofá. Venham daí, pessoal. Olá, viva! Eu hoje no Conversas à Espera de Acontecer tenho aqui um campeão. É verdade, tenho aqui alguém que há 2 meses mais ou menos estava a ganhar esta coisinha, que é um belo prato de arroz doce. Uh, Portanto, neste momento tenho aqui o Samuel Custódio, que já lhe vou dar a palavra, e o Samuel ganhou os 111, portanto agora em 2025. Primeira pergunta que eu te faço, ou a primeira coisa que eu quero que tu nos expliques é como é que foram os teus últimos 20 quilómetros? Porque eu já sei a história, mas acho que ela precisa de ser partilhada. Sim, os meus últimos 20 quilómetros foi algo chegar ao abastecimento. Estava lá o meu colega, meu companheiro, o Diogo Teixeira, que me acompanhou durante os 111 quilómetros. E o Diogo, eu sempre pedi ao Diogo, eu não quero saber em que posição está, por favor, não me incomodes com essas coisas, porque eu prefiro não saber. E o Diogo achou por bem naquela altura dizer-me que o primeiro estava pertíssimo, que eu tinha que acelerar, porque as palavras do Diogo estão no papo. E pronto, eu acabei por chatear com o Diogo um bocado, fiquei chateado na altura, mas depois a adrenalina tomou conta de mim e acelerar e apanhar o... Portanto, a 20 km da meta, mais ou menos. Foi mais ou menos, mais coisa, menos coisa. E, para quem não tem noção, 20 km da meta significa que ele já levava 90 km nas pernas, mais ou menos. Exatamente. Como é que se chega ali? Chego porque uma pessoa tem muito treino, muita carga, muita hora, e eu fui a controlar porque eu fui ao Cicó sem perspectivas de fazer resultado, fui só mesmo por ir, porque o ano passado eu tinha demorado 18 horas, eu sei bem o que é que ia doer, lesionei-me, aleijei-me, só fiz o Cicó para terminar e ali fui controlado. Com pace já sabia que a última parte era um bocado complicada, a parte da cascata é muito técnica, tinha que guardar um bocado e fui controlado. Depois o Diogo avisou-me, eu estava cheio de energia e a adrenalina ainda me fez ganhar mais energia. Ou seja, tu levavas uma distância considerável do primeiro, é isso? Sim. Mas foste ganhando terreno a partir do momento em que ganhaste aquela noção de que já faltava pouco. Não tão assim, porque o primeiro foi-se completamente abaixo, que arrancou muito rápido e o Diogo olhava para ele e via-se que já estava, o corpo já estava a esfalecer um bocadito, já não conseguia. E quando eu passei por ele, eu também senti, eu perguntei-lhe se estava tudo bem, porque ele ia muito cabisbaixo. Ok. E o Diogo depois disse-me que ele tinha acabado de desistir, porque eu acredito que tenha sido simples facto de eu ter passado por ele acabou por ir abaixo. Já estava a entrar em hipotermia porque estava frio e ele acabou por ficar na subida do moinho. Ok, para quem não tem noção, explica o que é essa subida do moinho e os contornos. Eu sou péssimo em localizações. Basicamente Ainda bem que corres na serra, então. Eu posso passar 30 vezes pelo mesmo local e continuo a perguntar onde é que estou. Ok. Eu sou daquele tipo de pessoas que agora para ir para casa eu tenho que ligar o GPS. Não é uma questão de hábito. Ok. E a subida do moinho é parte do percurso que nós também fazemos quando fazemos o Trail da Escarpeada. Ok. É uma subida não muito acentuada, mas é uma subida meio técnica que dá para ir a correr, a andar, que não é muito íngreme. Ok. E no caso, quando sentiste isso, no geral, tu fizeste a prova em quantas horas? Eu fiz a prova em 13 horas. 13 horas. No ano anterior tinhas feito 18. Ou seja, há aqui uma diferença de 5 horas. É uma diferença enorme. Como é que... Não se pode explicar só mais ou menos, não. Eu ano passado, ao quilómetro 30, eu tive uma queda, caí em cima dos bastões, parti os bastões e acabei por me magoar na zona da anca e a partir faltavam 30 km para o fim, eu não consegui correr mais. Mas a 30 km também não me apetecia desistir, porque eu conseguia andar, não tinha dores a andar, tinha dores a correr. E pronto, decidi fazer a última parte do Cicó. Ok.
a andar. E como é que se termina num ano nesse estado, não é? Porque não é um estado bom. E depois se mantém o foco de eu tenho que voltar cá para fazer isto em condições. Sempre que eu normalmente é o que o Diogo me diz, eu quando uma prova me corre mal, no ano a seguir corre muito bem. Foi assim na Freita, eu há Ok. 2 anos fui à Freita, acabei por desistir, Ok. deu-me um choque de calor e no ano a seguir consegui fazer quinta à geral, na Serra da Freita, os 70. Não Endurance, mas a parte de Ultra. Aqui foi a mesma coisa e agora espero que, se eu tiver disponibilidade para tal, em outubro ir ao táxi, porque também Ok. tenho umas contas a ajustar. O táxi é em Castanheira de Pera, não é? Ok. Exatamente, que eu fiquei ao quilómetro 90. E são quantos? São 110, mais Ok. sensivelmente. Então ficaste a 20 km. Ui, Fiquei. então imagina Aí que... foi a lesão, fiquei com o joelho do tamanho de uma batata e Ok. torceu Ok. mesmo, não conseguia andar. Eu não queria já passar para a parte das lesões, mas como é que é isso? Tu há pouco em off estavas-me a dizer que não tiveste propriamente muitas lesões até agora, mas tu sais mal da prova, como é que tu depois pensas eu hei de cá voltar e como é que tu te dás tempo para recuperar? Como é que fazes a tua Não, gestão? normalmente a prova é anual, Ok. e de prova para prova, depois de uma prova de endurance, nós temos que fazer uma pausa no corpo. Foi algo que eu aprendi com o meu treinador, que o descanso é obrigatório e o descanso é metade do treino. Mas o Eh, descanso é o quê? Porque há pouco estavas a falar de um colega nosso, a verdade é que ele anda sempre com a roda no ar, roda no ar para quem não sabe, ou seja, anda sempre a meter carga, e isso para ti é o quê? Tu não deixas treinar. Eh, Depois do endurance deixo de correr, Ok. não de treinar, mas deixo de correr porque Fazes bike? porque as articulações, por muito que digam, eu sou super-homem, não, as articulações não Ok. aguentam e nós sentimos alguma dor, não musculares, mas dores nos ossos. Uhum. Aquelas primeiras 2 semanas, o corpo sente. Eu Ok. normalmente as 3 provas de endurance que fiz febre no fim. Também dizem que é uma coisa normal, que é um choque muito grande no corpo, mas fiz febre, fica tudo. Porque no caso, é assim, no meu caso eu faço mais estrada, portanto não tenho tanto essa percepção, mas mesmo assim de vez em quando corro em grandes altitudes. É aqui importante dizer que basicamente vocês fazem, ou seja, estamos a falar de altitudes elevadíssimas, não é? Quanto é que tiveste aqui no Sicó? Sei que também fazes muitos treinos na Lausanne, que normalmente não é É, baixinha, é. portanto... A do Cicó teve cerca de 4.000, Ok. 4,5, que Então, engana, não é muito para uma prova de 111, não é, ok, porque ok, se fizermos uma comparação com os 30 da Lausanne tem 3.000 de ok. acumulado, o Cicó não tem muito, mas o Cicó é um autêntico carrossel, uma Uhum, montanha russa, é aquilo uhum, que nós chamamos um pente, sobe, desce, sobe, desce, sobe, ok, desce, sobe, desce, e isso me massacra muito, o Cicó uhum, engana. ok. Há muita gente a dizer que o Cicó é uma prova, pode ser uma boa prova para quem Uhum. está a iniciar, mas Engra- engana um bocadito. É engraçado porque um dos convidados que eu já aqui tive disse precisamente isso, que o Cicó era uma boa prova para iniciar, ou seja, depende mesmo das opiniões, não é? É bom Depende. para iniciar para quem não quer fazer, para quem não quer competir e nunca Uhum, tenha feito. O choque do Cicó é que tem muito estradão, dá para correr, mas a fatura paga-se uhum, no fim, não no princípio. ok, Porque a primeira parte da prova, até chegarmos a Penela, é muito plano, uhum, tem pouca subida, tem algumas subidas, mas é muito leve. ok. Normalmente o pessoal abusa, depois Essa percepção, tu só tens duas provas de 100 ou já tens mais? esta foi a A terceira, terceira? sendo que uma não acabei, foi o táxi, Ou não tá. acabei. Ok. Fiquei aos Mas 90. ficaste nos 90. Ou seja, estamos a falar de alguém que tem já muita experiência, mas ao mesmo tempo começou há pouco tempo. Que isto foi uma coisa que eu próprio não sabia de ti. Tu tens que 3 anos e meio na modalidade. Exatamente. Como é que tu em 3 anos e meio tens já esta percepção de que há aqui uma fatura que se paga, porque isso normalmente é algo que vem com o tempo, essa parte do não começas logo com muita força, tens de ir gradualmente. Sim, já é gerir. Mas como é que se chega aí? Há um ditado que diz: junta-te aos bons E e serás melhor como eles. serás, ou serás como eles. E pronto, e foi um bocado isso que eu fiz. Juntei-me a malta que já corria há algum tempo. Comecei. A minha verdadeira entrada na corrida foram as 4 estações.
Ok, que para quem não sabe são provas de estrada. 10 km de estrada, foi aí que eu comecei, e tanto foi o convite que eu tive para ingressar na Benda da Luísa, foi precisamente nas 4 estações da Benda da Luísa Ok. que surgiu o convite e eu acabei por aceitar. A minha primeira prova na Benda foram precisamente os 60 do Sicó, que é Este este dorsal aqui, que não é? aqui está, que eu guardo com muito carinho. Isto é bonito. E já agora, para contextualizar, este aqui, Esse é o Mondego Ultra Trail, foi o João Veríssimo, João mais Veríssimo também é conhecido, Fantástico João, que é da nossa equipa também. desafiou-me. Eu não tinha experiência, não sabia no que Ok. me ia meter, porque o MUT é Sky, não é Trail. Diferença, explica a quem não percebe, como se estivéssemos Eu também não percebo muito, mas sei que o Sky, uma pessoa anda a trepar paredes e Ok. quase é muito mais íngreme. Que é também o que acontece no Lausanne, não é? Também tens aquela descida ao Exatamente. quilómetro vertical, acho eu, não é? Eu acho que está dentro disso, mas são subidas muito mais complicadas. Ok. Grande parte é técnico, até Uhum. pouca zona Ok. para nós corrermos. Tem muitos single tracks, é isso? É. Para quem não sabe, single tracks são espaços muito pequeninos, onde basicamente às vezes só Sim, consegues meter um pé um pé e... cheio de pedra. Pronto, ou seja, tu tens de fazer aí um trabalho ósseo muito grande. Tu há pouco estavas a falar de uma parte importante que é, depois de uma prova tens que dar descanso. Isso foi o teu treinador logo no início ou tu já vinhas com essa preparação? Já vinhas com essa ideia? Eu nestas duas eu não tinha treinador, eu basicamente Podes dizer o nome? corria, ginásio, fazia 2 treinos por dia, estava sempre cansado, além de ginásio correr, eu achava que estava a fazer bem ao corpo, mas corria muito e não Uhum. estava a fazer uma média de 80, 70 km por semana. Ok. Já é bastante Antes, puxado. sim, e não fazia este tipo de distâncias, eram umas provas mais curtas. E depois comecei a treinar. Uma das coisas que mais confusão me fez foi o meu treinador obrigar-me a descansar um dia da semana. Tu não Para quem não, descansavas? eu não descansava, Ok. nunca. Um dia da semana é folga, é para parar, descansar. E grande parte dos treinos é em zona de frequência cardíaca controlada, que era outra coisa que eu também não sabia o que era. Essa parte é um conceito inovador, que é, É, tu não tens de andar sempre com a roda no ar, tu tens é de espaçar o tempo em que metes as cargas. Não é? exatamente. Essa parte da frequência cardíaca controlada, só para ter uma Sim, sim, noção, o força. primeiro treino que eu fiz fui a Lausanne fazer 20 km Uhum. e não tinha noção como é que eu estava. Eu já conheço o percurso da Lausanne, eu vou lá muita vez e andei lá 4 horas para fazer 20 km. A Lausanne é muito assim. Mas era porque não sabia o que ia. Ok. Frequência cardíaca, eu acelerava, sobe, tenho que andar um bocado para baixar a frequência. Pronto, neste momento já consigo desenvolver Tu mais. já frequentas bem a Serra da Lausanne, que eu Sim, às vezes sim, vejo no trava. mas Tu e o Diogo. o treino em frequência, treino de séries, treino de rampas, muito ondulante e sempre Ondulante é o quê para quem não é não um sabe? sol. À escolha um sol 10, arranjarem umas boas subidas. Normalmente o meu treinador mete distância com frequência cardíaca e dá-me um objetivo Ok. E de acumulado. queres dizer quem é o teu treinador? É o Mário Elson. Ok. Encontraste-o como por recomendação? ou Ele já... treinava precisamente o João Ok. e eu e o Diogo, na mesma altura, acabamos por ir para ir para lá. o Mário também. Sim. Ou seja, há aqui um grupo de influências. No caso, queria voltar um bocadinho atrás. Tu há pouco disseste que começaste em estrada. Ora, para quem não sabe, o Samuel não é só um atleta de trail, no sentido em que ele é muito bom no trail, mas tu também tens uma componente de estrada muito boa. Tu és, para termos uma noção, aos 10 km, eu espero não estar enganado, andas ali se calhar aqui, 36, 37, 35. Ou seja, às vezes o vencedor, para quem não sabe, para quem está lá em casa com o rabo no sofá e não sabe, o vencedor às vezes anda na ordem dos 30, dos 31. Portanto, estamos a falar de alguém que é escalão, andas mesmo lá em cima já no topo, não é? Eu em estradas nunca consigo fazer um pódio de escalão, se não tiver muita gente, mas se ronda aos 36 Mas aqui a para importância quem corre sabe que correr abaixo dos 4 é difícil. é muito difícil. É difícil. Ou seja, nós costumamos dizer que é andar com a faca nos dentes. Faca nos dentes, E basicamente, para quem também não tem noção, é o coração ali a bombar, a bombar, a bombar. É muito complicado. E é algo que se treina, mas a questão aqui é, tu és muito bom nas duas modalidades. Como é que tu escolhes, ou como é que tu fazes uma seleção natural na tua cabeça de
eu gosto é mais do trail, mas na verdade eu em estrada também consigo... Eu gosto do trail é precisamente por isso, é algo mais calmo, Ok. com estas distâncias ultras, mais calmo, dá para tudo, dá para apreciar. A estrada é aqueles 40 minutos, Uhum. faca nos dentes Sim. e abrir. Ainda só fiz, podem não acreditar, eu faço ultras e endurance, mas ainda só fiz uma meia maratona na vida. Ok, só Foi a uma. meia maratona da Nazaré, Mas foi a única que eu fiz. qual foi o tempo? 1h21, mais ou Ou menos. seja, tu já estás a começar com um nível que quando tu fores meter meias maratonas, se algum dia o fizeres, tu na verdade já vais andar daí para baixo. Para tu teres noção, eu ando mais ou menos 1h30, 1h33, Sim, ou seja, e eu já corro em estrada há 9 anos, mais ou menos. Portanto, na prática tu já começas aqui. E isso tem de ser algo também natural em ti. Há pouco tinhas-me dito, permite-me em confidência, tinhas-me dito que o teu pai tem um histórico de atletismo. corria na Ah, equipa das aldeias da terra, era o Caboclo, São Fortoso, Ceira, ok. corria. Ou seja, aqui na zona de Coimbra, para quem nos Exatamente. ouve do outro lado. E acho que é isso, foi isso que se pegou, porque eu deixei de jogar futebol por causa das lesões e não tinha companhia e comecei a correr, porque correr Mas foi correr algo. também não há companhia, já reparaste nisso? Correr não há, mas pronto, é algo que eu posso fazer sozinho, enquanto Sim, o verdade. futebol eu tenho de ter Tem- mesmo companhia. Sim. A parte do correr foi algo que começou naturalmente, que disseram que era um desporto barato, enganaram, Sim. não é um desporto barato. Pois não, quando não. Eh, Mas o que é que queres dizer? Lá está, vamos pensar aqui, porque os anos já são muitos. Vamos pensar aqui em quem está a começar. Para quem está a começar, achas que precisa assim de tanto dinheiro numa primeira não, fase? bastam umas sapatilhas, uns calções, uma t-shirt e vontade. É isso, ou seja, porque o desafio aqui também é agarrarmos nas pessoas, puxarmos É, e dizermos assim, ok, vamos é começar a correr. E às vezes as pessoas pensam, pá, eu vou gastar dinheiro X em prova, as provas são caras, tudo é caro, mas tu não precisas verdadeiramente disso numa primeira fase. não, já basta correr para ter saúde, é suficiente. E foi assim que eu comecei. Sim. E Eh, onde é que corrias? Onde é que começavas a... Como é que... Ou seja, seguiste o chamamento, mas depois começaste a correr como e onde? Para onde é que foi? Comecei porque é as companhias, lá Ok. está. Se eu começo a correr sempre no mesmo sítio, acaba por Sim, conhecer gente e pergunta, não queres ir? sim. E uma pessoa começa a frequentar as 4 estações. Foi precisamente isso. Foi um convite de um grupo de amigos. Olha, vai haver as 4 estações em Coimbra. Ah, começaste pelo de E Coimbra. comecei em Coimbra, sim. O meu primeiro tempo É. foram 46 minutos. Ok. Engraçado. O meu foram 47. Engraçado. 46 minutos e sei que acabei completamente esgotado. E a sensação é, eu não quero fazer mais ou, epá, Não, espera aí, eu quero é... ficou sempre. É, quem corre vai sentir isso e se fizer uma prova qualquer de estrada, vai querer sempre voltar e fazer melhor. Sim. É isso que nos motiva a andar aqui. Achas que isso é diferente na estrada e no trail? Ou é igual desde que tu corras e que sintas prazer nisso? Não, é a mesma coisa. Cada Uhum. pessoa, desde que corra, que se Sim. mexa, porque o importante aqui, eu acho que a mensagem que se deve passar é corram, façam alguma coisa. Uhum. Eu ouvi o teu podcast do que dizem as minhas sapatilhas, Ah, sim. a parte do Obrigado. sofá, falar muito do sofá Sim. e É porque é algo muito cómodo. A ideia com isso do sofá é que é algo muito cómodo. E eu acho que as pessoas não têm noção. Aqui há uma parte de desconforto. Eu não sei como é que é contigo, mas comigo há dias em que não me apetece ir correr. Mas eu vou na mesma, porque já criei o hábito. Já. essa é outra parte que o sofá eu considero o sofá o meu melhor amigo. Sofá, televisão e Playstation, Ok. mas sim, nós temos que Então o que é que tu sair. fazes? Se tu dizes que o sofá é o teu melhor amigo e depois como é que tu vais? É o que 4, eu 5 digo. horas para o mato? Ou 4 ou 5 horas para a Porque estrada? o treinador ou eu comecei a correr antes, é um bocado de disciplina. Eu acho que sempre fui uma pessoa disciplinada. Uhum. E uma pessoa pode ter talento, pode ter muita coisa, mas se não for disciplinado, Mas o que é isso, disciplinado? Eu concordo contigo, disciplina mas é explica. não quer, estou bem no sofá, estou cómodo, mas tem que ser. Mas há aqui uma parte que é em cima, que é tu tens que mudar isso cá em cima, porque o É, sofá é muito. O sofá prende, tem ali umas ventosas sim, e aquilo começa-te a prender. Então, como é que tu dizes, ok, hoje não quero, hoje quero mesmo é ir correr. Mesmo que estejas, mesmo que no dia anterior, porque tens uma vida normal,
Mesmo que no dia anterior estejas completamente KO, tenhas deitado tarde, como é que isso mexe? Eu não sei explicar porque eu neste momento já estou numa fase que já sinto que é uma obrigação Sim. ir correr, já não. Mas não te tira o prazer, não é uma obrigação? Não tira, Ok. não tira. E essa foi a parte boa de estar com um treinador, que tem tempo para tudo, descansa. O prazer tem que ser, porque se não tivermos prazer a correr, Sim. o incómodo vai haver sempre. Sim, também Não há concordo. fuga. Sim. Especialmente se tiver um dia de chuva, porque eu descanso uma vez, mas os outros dias corro. Faça chuva, faça sol, Exatamente. seja mau tempo, esteja bom tempo. Ou seja, tens que te levantar, tens os horários. Eu, por exemplo, posso partilhar contigo, tenho o meu horário normalmente é às 6h20, 6h25, levanto-me, a regra geral, sempre. Gosto de correr sempre à mesma hora, porque acho que é importante tu criar, não, isto está mais do que provado, é que tu precisas de criar um hábito, É, porque vai, precisamente nos momentos em que não te apetece, é o hábito que te vai puxar. exatamente. E o hábito funciona como compromisso contigo próprio. E também sentes isso. O compromisso, É hábito e disciplina. ok, Se uma pessoa não for disciplinada, tem mesmo que ser, tem que levantar-se. sim, Mas é outra parte que me motiva, que é eu não gosto de me sentir, chegar a uma prova e sentir que não estou preparado. ok. Que sensação é essa? O que é que para ti é isso, não estar preparado? Essa sensação normalmente bate depois do quilómetro 20, Ok. nestas distâncias, porque passas aquela fase em que o corpo devia começar, o corpo já absorveu o choque dos 20 primeiros quilómetros, agora é manter, e o corpo vai-se abaixo. Nessa altura foi o que me aconteceu precisamente no Cicó, Ok. na primeira prova de Sim, trail, nesta- exatamente, essa foram os 60. Depois Para dos 20 quilómetros fui a gerir porque estava estafado, Sim. parava muito tempo para recuperar a respiração Uhum. e pronto. E desde essa altura não, eu tenho que me preparar, a preparação tem que ser Ok. feita. Ok. E a preparação implica tu comunicares com o teu treinador, não é? Como é que fazes isso? És tu que lhe impões impões entre aspas, és tu que lhe dizes eu quero fazer estas provas ou ele sugere-te algumas coisas? Isto tem, desculpa interromper, isto tem aqui alguma coisa relacionada, por exemplo, com o campeonato da TRP, com o campeonato da ADAC? Como é que tu geres isto? O ano passado a equipa decidiu num conjunto dedicar-se às ultras e a equipa escolheu 5 ou 6 provas que deveríamos ir. Uhum. É opcional, ninguém é obrigado a ir, mas nós juntámos ali meia dúzia de pessoas, definimos no início da época, olha, as provas são estas, Ok. em conjunto com o treinador. Ele depois mete mais uma ou outra no meio de distâncias mais curtas. Qual é o propósito disso? Porquê é que ele faz isso? Qual é o propósito para ele te dizer assim, ok, tu tens estas, mas eu agora queria que tu fizesses mais esta e aquela? Por exemplo, o meu treinador não me deixa marcar 2 provas no espaço de um mês. Ok. Mas ele tem essa responsabilidade. Tem, porque ele é atleta, Ok. ele sabe E isso é muito melhor importante. que ninguém. E- Para quem não sabe, se pesquisarem o Campeonato Nacional de Endurance, deste ano o Mário ficou em segundo. Ok. Então estamos a falar de alguém já com um patamar mais elevado. Já não. Ele já era atleta de Sky, participou em Campeonato do Mundo e é uma referência. Basicamente é uma referência. Ele melhor que ninguém sabe que o corpo precisa de descanso. Isso é outra mensagem que é importante dizer, porque lá está, tu no caso, há um dia por semana, eu cheguei aqui, houve aqui uma altura de fadiga mental em que eu treinava 6 dias, já tinha treinado 7, depois passei a treinar 6 e agora, neste momento, o meu corpo não dá mais do que 5, porque eu preciso organizar a minha vida pessoal Sim. e a vida do treino. Ah, é mesmo preciso isso, tu precisas da parte do descanso, tu precisas da parte de dormir, isto não é tanga, desculpa o termo, isto é mesmo real, porque tu notas depois diferença no teu corpo. Não, nota-se perfeitamente. E o que mais me custou foi correr devagar. Pois sim, sim, consigo perceber. Eu pensava que correr depressa é que era bom, mas não, correr devagar. Nós temos que correr devagar para conseguir correr depressa. Estão a ouvir? Temos que correr devagar para conseguir correr depressa. É verdade. Ou seja, ninguém nasce, vai logo correr e ao fim de um ano já Eu está. comecei grande parte dos treinos que eu detestava. Sim. O meu treinador metia era correr no máximo a 5,30. Não Ok. podia baixar dos 5,30. Tinha que fazer 10 km, tinha aquela barreira e eu odiava aquilo. Agora 5,30. percebo. Portanto, olha a diferença. Tu estás a falar 5,30 como um treino lento. Agora,
Como é que são os seus treinos rápidos? A quanto é que vais? Eu não tenho de cabeça as minhas zonas de Sim. pace, mas sei que, por exemplo, que a minha zona 2 varia entre os 5 e os 4. Sim. Zona 3 há de ser entre os 3 e os 3,5. Ok. A zona 4, 3,5 até 3. E depois a zona 5 é onde eu nunca cheguei, Ok. ou nunca tentei. Sim. Pronto, que é abaixo dos 3. Ok. Isto de forma continuada, pois. De forma contínua, sim. É possível 200 metros. Sim, pois, exatamente. Um sprint, uma pista. Já experimentaste pista ou ainda não? Só uma vez. Ok. Fui a Montemor a experimentar Pois. lá umas voltitas. Então, fica aqui o conselho para treinares ou para te preparares para o campeonato de veteranos. Não sei se já te falaram isso. Não sei se ainda sequer se tens idade para isso. Tenho, já tenho 39, estou quase a entrar nos Ok, 40. ok. Portanto, já sou veterano. Ah, Para sim. algumas organizações sou veterano, para outras sou sénior. Pois, Mas para o ano isso muda. mas tu estás a entrar já na idade de maturação muito boa para quem é atleta, sobretudo nos homens, isso nota-se muito, que é tu aos 30, 35, tu andas ali mais para as pequenas distâncias e depois a partir daí começa. Eu por acaso comecei ao contrário, mas tu depois começas a ir para as longas. Porque na verdade é isso que começa a puxar o corpo. O teu corpo começa a melhorar aquilo que já tem feito. No caso agora, vamos fazer aqui uma passagem para trás, ou fazer uma ligação. Tu falaste muito do teu treino, mas como é que é a tua vida no teu dia a dia? Porque essa parte do dia a dia tem de certeza um peso na corrida, na tua estrutura familiar, na tua estrutura pessoal. Fala-me um pouco disso. Uma dia a dia. Eu trabalho numa multinacional e dou suporte a uma equipa de técnicos. Nós trabalhamos com impressoras industriais e Ok. pronto, eu dou suporte à equipa. Sou o que se chama um suporte de segunda linha. E viajo muito, passo muitos quilómetros de carro, Ok. porque eu faço de Coimbra até ao Algarve, Ok. até Albufeira, e passo muito tempo fora, muita noite em hotel. Pronto, e a organização fica um bocado complicada, mas tudo se faz, é disciplina. Mas tens que ter isso já em modo automático, não é? Tu se calhar sabes com alguma antecedência para onde é que vais, não é? Ou não? Eu Não. normalmente no meu trabalho eu sei para onde vou na semana, Ok. ou um dia ou 2 dias antes. Então e depois o teu treinador gera o teu treino para aquela semana em função disso? O Ou meu como é que... treinador mete-me os treinos à segunda-feira, que é Independentemente precisamente do sítio. exatamente. Ok. Eu às vezes consigo, se conseguir avisar, aviso, se não, Uhum. pronto, ele mete-me os treinos, lá com os objetivos todos, e eu tenho que me orientar Ok. para fazer o treino. Ok. É o que normalmente eu faço. Corro onde estiver. Sim. Há uns treinos que não correm tão bem, porque, por exemplo, em Lisboa eu costumo ficar muito na zona do Prior Velho. Ok. Eu não E para conheço. quem conhece aquela zona, aquilo não tem sítio para onde subir e para fazer ondulantes ou rampas, é quase impossível. Ok. E eu não gosto muito de andar de carro em Lisboa, porque eu Ok. já morei lá 5 anos e aquilo é terrível. Sim, imagino que sim. Não tenho bem noção porque aqui vivemos numa zona mais pacata, não é? Aqui É. nesta nossa Eu zona. fui daqui para Lisboa, por causa do trabalho. Uhum. Na altura, a minha companheira estava desempregada também. Lá é mais fácil. Sim, sim. É mais fácil arranjar trabalho. E fomos à procura de. Eu tive a oportunidade interna na minha empresa de mudar de função, mas tinha que ir Uhum. para Lisboa e a minha companheira foi comigo. Ok. E foram E 5 aninhos, lá. sem desporto nenhum. Pois, tu há pouco tu tinhas-me dito que chegaste 80 e muitos, não é? Ou seja, Sim, o meu peso, por norma, eu não consigo baixar muito mais do que isto. É dos 72. Uhum. 71, 72, ando sempre à volta disso. Mas também tens uma baixa estatura, portanto, não é por Não, aí. eu sempre tive este peso. Quando fui para Lisboa, foi o descalabro, cheguei a pesar 84 quilos. Eu vim para Coimbra a pesar 84 quilos. Ok. E tanto eu como a minha namorada, ela estava igual. Nós não tínhamos noção. Ok. Nós agora temos noção porque olhamos para as fotografias Percebo. e estávamos enormes. Espera, mas é isso mesmo, é. Mas há sempre uma forma de tu dares a volta, porque quer dizer, tu olhas para aquilo e tu tens duas formas. Ou resignas-te e
vai assim, Eu ou acho, mexe. eu acho que quem passa por essa fase de ficar um Ficar bocado grande. mais forte, ficar grande, não nota, porque às Sim, vezes é verdade. os nossos, eu não estou a culpar ninguém, mas às Hum. vezes os nossos familiares também não nos alertam para Não. aquilo. E E sabes que por exemplo, a minha avó, se me pudesse estar sempre a enfiar comida na boca, está. porque é uma forma de cuidar. Hás de reparar que em Portugal nós somos muito assim. Eu É, convido, tu vens comer. Se tu não comes, é quase é, sinal de que não gostaste da minha comida. é um Portanto, bocado isso. Mas em Lisboa eu comia muita porcaria. sim, Pizza, percebo. fast food, esse tipo Sim. de coisas, não tínhamos muito controle naquilo que comíamos. Uhum. E como é que E dás a volta depois? É preciso que lutem os dois por isso, porque se for só um, torna-se difícil. Há ali sempre uma não, descolagem. foi neste caso em casa, eu posso dizer aqui à boca cheia, fui eu que tomei a iniciativa e optei por ir ao nutricionista. Ok. Eu comecei no ginásio, o CrossFit de Coimbra, Uhum. a praticar um bocado de CrossFit para tentar perder um bocado de peso e optei por ir a um nutricionista, que já me tinham recomendado. Sim, E a nutricionista basicamente ensinou-me a comer. Eu com a nutricionista eu como mais e perco peso. sim. Essa Que é a também tem a verdade. ver com o volume que metes nas pernas, Sim, e é mas mais. sim. Não, mas eu na altura não fazia muito desporto. Ok. Mas o simples facto de ter as refeições certas, Uhum. pequeno almoço, a meio da manhã, eu faço, neste momento faço 7 refeições. É mais uma mensagem importante. Isto é importantíssimo. Porque eu também faço isso e durante muito tempo as pessoas diziam: epá, mas isso é comer muito. Na verdade Não, é não, que, pois, na verdade tu precisas disto precisas para aí não ser e absorvido. não é nenhum nutricionista passa nenhuma, se for um nutricionista Bom, sim. sem que não invente muito, passa nenhuma dieta maluca, porque não, eu como de tudo. Eu Uhum. vou ao McDonald's como qualquer pessoa, Sim. como pizza, eu adoro pizza, como pizza e consigo manter, porque basta ter a educação. A minha nutricionista sempre me disse que nós devíamos seguir a regra dos 80-20. Ok. Se fizeres 80% bem, ali 20 podes fugir um bocadito Sim. e não é isso que vai Ok. E já agora quem é a causar. tua nutricionista? Podes dizer o nome? Se quiseres podes partilhar o nome dela. Ah, sim, era Catarina Augusto. Já ouvi falar. Sim, Ok. ela é praticante de halterofilismo, Pois. está habituada a desporto de alto rendimento, é nutricionista desportiva Uhum. e, O foi Carlos aí que tudo Patrão, começou. não sei se conheces, o Carlos Patrão, que também veio cá, foi o primeiro convidado. Também falou, também teve, eu não sei se ele ainda tem, mas na altura, já há 2 anos, ele também era acompanhado por ela. E ela dava consultas em Coimbra, depois passou a ser só no Porto. Sim, o que mais a confusão que mais me meteu é que ela dava, eu achava aquilo muito comer, era muito comer. E a parte engraçada que eu mais gosto da parte é quando a pré-preparação para uma prova de endurance. Que Que é eu comer, basicamente comer. faço uma dieta de quase 5.000 calorias naquela semana, diárias, são 5.000 calorias diárias, a comer basicamente arroz, frango, Sim, alguns doces, que tem que tem que ter. ser, o corpo Sim. precisa de açúcar, mas Para quem não sabe, bolacha, sobretudo a corrida precisa muito dos açúcares sim, nós rápidos. fazemos o que nós chamamos o carb loading, Sim. e eu chego à corrida com uma barriga, Mas depois aquilo perde-se tudo, não é? é na corrida. São os tais 80-20. Eu no Cicol, os 111 que fiz, eu cheguei ao fim, estava com menos de 3,5 kg. Ok. Eu por acaso tenho o hábito infeliz de Sim. me pesar, Porquê não é algo que infeliz? se deva fazer, mas Porquê? acabei o Cicol com menos de 3,5 kg. Agora esta última vez? Sim, exatamente. Mas porquê que tu dizes que é algo que não se deve fazer? Partilha. Não, porque Eu concordo uma contigo, pessoa mas... come, sabe que vai estar mais pesado. Exatamente, ou seja, é volume, não é necessariamente às vezes gordura Não, mesmo, não é é, não é, não volume. é. Vai estar É... pesado porque é por causa do volume, porque ele próprio, as refeições às vezes custam-me a Sim. fazer as refeições. Mas eu já sei que tem que ser, porque a primeira prova, o ciclo que eu fiz, eu não fiz achava que era demasiado, não cumpri na totalidade. Ok. Depois fiquei mal disposto durante a No corrida. Cicó, esta tal de 50, Não, os não? 111, Os do ano primeiros, ok. passado, a Sim. 2023. Ok, ok. Fiquei mal disposto, cheguei a Santiago da Guarda, já estava infartado de hidratos, Ok, porque como não abasteci bem antes de começar a corrida, ok. depois abusei um Abusaste. bocado nos géis, Ok. o corpo não estava habituado àquele choque, Sim. fiquei mal disposto, depois, por isso é que demorei 18 horas, além de ter caído.
Mas a base foi essa. E a partir daí, mesmo para uma prova de ultra de 60, 50, faço o mesmo. Não tão comprido, mas 2 dias antes Ok. começo a fazer arroz e frango. É o mesmo princípio das maratonas. Nas maratonas tu também deves fazer isso, precisamente porque depois vais ter ali um dispêndio de energia muito grande. As pessoas É. não têm noção. Por isso é que tu estavas a dizer que o corpo se ressenta nas semanas seguintes depois da prova. Exatamente. Não é logo no Não é momento. logo no momento. Eu não acabei o ciclo, os 111 do ciclo. Eu estava a dizer ao meu treinador: isto não é normal, eu não tenho dores. Uhum. Não tinha dores musculares, não tinha. Mas também não tinha dores nos ossos. E nessa semana eu estou proibido de fazer o que é que seja. Ok. O treinador não deixa. Mas na semana seguinte comecei a andar de bicicleta, a fazer umas caminhadas com a minha namorada e começavam a doer os ossos dos joelhos. Ok. Eu já sei que já tinha passado por isto antes. Ok. Já sei que aquelas 3 semanas pós-corrida, seja ultra, seja endurance, E agora aqui, não estando a apontar dedos, não é disso que se trata, mas precisamente há pessoas que correm contigo que eu sei que não têm muito esse lado da disciplina de depois de uma prova parar ali 2, 3 semanas para deixares o corpo, ou seja, entras numa espiral de yeah, sobrecarga de treino e exatamente. quando dás por ti estás lesionado, estás em casa parado à força. Mas aí Exatamente. perdes todo o trabalho que fizeste. Exatamente, é um bocado isso. O descanso é meio treino. Ok. Tem que respeitar o descanso. E, olha, ouviram? Respeitar o descanso. Respeitar o descanso. E qual é aqui o papel da tua estrutura familiar? O papel de não só te apoiar nas corridas, eu sei que a tua namorada também corre, está agora a começar a correr pela nossa equipa também, no caso. Se só voltando um bocado Força, atrás à força, parte da claro que sim. nutricionista, porque eu comecei na nutricionista, comecei a comer melhor. A minha sogra começou a ver resultados porque eu comecei-lhe a pedir sopa. Ok. Eu como sopa antes da refeição, sempre. Com a refeição com Sim. salada, lanche. Eu comecei-lhe a pedir sopa, eles começaram a comer também. A minha sogra acabou por ir à nutricionista também. À mesma? Não, foi outra, sim. não precisava de uma nutricionista desportiva, Desportiva, sim. mas foi a outra. E a minha namorada acabou por Fazer ir também e Ou seja, aqui entraram. um efeito contágio. Exatamente, o efeito de contágio, assim como houve na corrida, a minha namorada testava correr e começou aos poucos. Agora ela está grávida, não pode correr. Parabéns, Ou desde já. não, obrigado. Ela não pode, não consegue neste, já está Sim. numa fase de 7 meses, já não Ok. consegue. Ou seja, vai nascer E aqui é em o que ela junho. diz. Hoje ela estava a ver a meia maratona da Europa e Em mandou-me uma Aveiro. mensagem assim com uma lágrima no canto todo, gostava de lá estar. Que ela gosta mais de estrada do que de Boa, trail. boa. E pronto, custa-lhe e ela já está a pensar no que vem aí depois da criança nascer. Claro. Eu já lhe ando a dizer com muita calma, muita Sim. paciência. Há uma parte, sobretudo para as mulheres, e haveremos de trazer cá mulheres também para falarem disto. Há uma parte, sobretudo em relação à gravidez, que não é fácil numa primeira fase, mas que também é importante que elas não percam o desporto, nem que seja só Não, caminhadas. ela continua a fazer ginásio, Pronto, só deixou de correr por causa da zona estava abdominal. com dor. Ok, E para não atenuar a dor, ela parou, optou por ok. parar, faz ginásio, faz o. Só que ela gosta muito mesmo Uhum, de correr. E ela claro. agora só faz umas caminhadas. E ela já está a pensar no que aí vem e vai ter que ser com muita calma, porque Ok. o treino é aos poucos. Ela também tem treinador? Também tem treinador? Não, não. Não. Ok. É mais. Corre, gosta de ir ao ritmo dela. Sim. Costuma Mas. copiar um bocado, Sim. não copiar os meus treinos, mas costuma fazer treinos por frequência cardíaca, que o Ok. relógio lhe dá automaticamente. Sim. E pronto, ela Mas o nível de compromisso também não é o mesmo. não Também é o não é, mesmo. não é Ela bom não que faz seja, para não é? competição, ela Ok. faz porque se sente bem a fazer. E E tem de ser, porque se alguém te diz, se alguém te manda uma mensagem a dizer que está triste por não estar a fazer uma meia maratona, é sinal que há ali qualquer coisa que puxa, mesmo que não seja a competição. Porque se calhar nós homens, mas não somos só nós homens, há muitas mulheres também muito competitivas, mas se calhar a parte da competição para nós alimenta-nos também. É a parte ali competitiva que puxa, não sei se tu sentes o mesmo. sim, a competição É aquele lado de. eu nunca consegui estar, seja no futebol, seja eu sou uma pessoa um bocado competitiva Sim. eu se calhar estou errado, mas na minha cabeça não faz sentido estar em algo se não for para competir, Uhum. Sim. nem que seja comigo mesmo. Eu tenho que Ok. competir com alguém, não,
Eu nas corridas, eu não. Por isso é que eu disse ao Diogo na Endurance, naqueles últimos 20, Sim. eu não quero, não, prefiro não saber. As coisas acabam por acontecer naturalmente. E. Às vezes isto também é uma mensagem, porque às vezes andamos atrás de um resultado, andamos e aquilo está sempre na cabeça. E quando tiras aquela pressão de, ok, eu já não preciso pensar naquilo, às vezes é como tu dizes, acontece naturalmente. É a vida que te acontece, não és tu que É, estás a forçar. o nervosismo, seja, seja sem ser competição ou competição, antes de uma prova, eu acho que sentes uma pessoa está sempre nervosa. Sim, sim. Eh, Agora já é diferente para mim, mas sim. mas eu nos 111 eu já sabia para o que ia, sabia que ia Sim. controlado, sabia que tinha que ir com cabeça, mas eu estava numa pilha de nervos até dar a partida. Uma Sim, pessoa, depois da partida aquilo passa tudo sim, é verdade. uma pessoa deixa-se ir. Mas até à partida, aquelas horas a minha namorada não consegue falar para mim, aliás eu não consigo ouvir. Sim, fechas completamente. Enervo-me, não, enervo-me com tudo, Ok, fico um bocado tenso. nervoso. Ok. Neste tipo de provas. Nas mais curtas já não. Já não é assim? Não, não. Mas é porque não te puxa ou é porque na verdade. Não vou, porque o meu foco são estas. Eu vou Ok. fazer curtas para manter um bocado a forma. Eu, por exemplo, fui ao dia inteiro, Uhum. disse ao meu treinador: olha, deixas-me ir, vou lá, faço um treino em zona 2 e. Só que aquilo depois começou a correr tão bem, eu estava-me a sentir bem e pronto, acelerei um bocado, fui sempre a acompanhar os três primeiros, Uhum. e depois no fim passei o Ki em primeiro e acabei por ganhar a prova. Parabéns também. Mas foi algo que aconteceu naturalmente, não era algo que eu Sim. fui para lá, olha, não, eu vou para aqui para ganhar isto. Ok. Pronto, eu estava preparado, senti-me preparado. E já escolhes provas assim? A ver quando é que podes ganhar, quem é que Não, está e não, quem é não, que não não. está. Eu fui ao dia inteiro porque era uma prova que estava ali. Porque eu daqui a 2 semanas vou ter a minha, se tudo correr bem, a minha última prova desta época Uhum. desportiva. Que a época acho que acaba em outubro ou Uhum. setembro. Sim. Então vou fazer a última, que é o Estrela Grande, Uhum. para fechar a época da ATRP da parte do Endurance. Ok. E depois vais E fazer o quê? Depois vais-te dedicar a quê? depois vai nascer a criança, vou fazer uma pausa nesta parte da competição, vou manter os treinos dentro do possível, Uhum. ou a prioridade depois vai ser outra, E e mentalmente, como é que vês essa parte? Como é que. ainda não sei. Ok. Tem que correr bem. Não, Certo. vai ser o meu primeiro filho, Sim. acho que é normal ficar um bocado assustado. É normal, sim. E Sim. pronto, mas Eu acho que é normal por um lado, por outro, depende. é Tudo, novidade. é novidade. Mas depende sempre da forma como encaixas isso, porque pá, uma das coisas que eu senti quando o meu nasceu foi eu agora tenho que arranjar aqui. Eu já treinava de manhã, mas foi eu agora tenho que arranjar aqui maneira de prejudicar o menos possível a vida familiar na Não. altura. E o que eu comecei a fazer foi treinos de madrugada. Epá, o que é que eu acho? É que depois isto tem um desgaste muito grande em ti, mas se não estás com a pressão de querer resultados e se sabes que há ali um período que, ok, isto agora é para levar com calma, eu acho que na verdade tu consegues fazer Sim, isso. vai ser só manter a forma física. Está ali um lado de assistência e os primeiros meses são intensos, Yeah. há uma realidade que tu não conheces e que tu no início, não quer dizer que seja assim com toda a gente, mas o início é forte, é puxado, porque é quando tu passas uma escada, é quase como se tu passasses uma escada de vida adolescente, por assim dizer, Yeah. para uma vida adulta. E essa parte mexe um bocado cá dentro. Yeah. Mas depois encontras-te, eu acho que e no caso também é importante a tua namorada, a tua mulher, se vocês conseguirem manter este equilíbrio para ti e para ela em termos de desporto, essa parte é muito boa, porque Yeah. significa que vocês não vão querer deixar, não é? E até podem Não, trazer isso depois um nem miúdo. eu nem ela queremos. Uhum. Ela está a sofrer mais que eu nesta Claro. parte de É, deixar e isso, eu sei o que lhe está a custar, sim. mas a gente tem que se organizar, Ok. pronto, dividir As coisas, não é? as coisas para que tudo Organizar. funcione. Então, depois disto, tencionas voltar, que é mais para o final do ano, ou seja, mais para o início do próximo ano? Sim, se tudo correr bem, Uhum. talvez seja o Sicó, outra vez. Mas para fazer o mesmo resultado? Ou... Já me desafiaram para ir fazer as milhas, as 111 Ok, que milhas. são quantos quilómetros? Diz às pessoas? Acho que são 176. Ai, Jesus. Acho que são 176. Ok. E tu tiveste Eh, assistência no Sicó? ti- Tiveste assistência este ano? Tiveste? Tive. Este ano foi o Diogo. Ok. eh,
O ano passado foi a minha irmã e Sim. Tua irmã que também corre? A tua irmã que também corre. também corre, também corre. Exatamente. Né? Aliás, não, o ano transato foi o João e o Ok. Rui Ok. Monteiro Sim, que sim. me deram a assistência. A minha irmã apareceu mais tarde. Este ano foi o Diogo e a minha irmã que fizeram todo o acompanhamento. Ok. E o Diogo, ele está lesionado neste Pois está. momento eu gostava de ter ido fazer o acompanhamento todo dele Sim. no taúde, Sim. só que ele Que é em ele ancião, não não é? terminou a prova. Pois. Ele ao Cicó foi fazer o meu e eu ia ao taúde fazer o acompanhamento dele. Ok. Então há aí uma fatura para pagar, não é? Mas pronto, ele estava meio lesionado e aquilo não correu Sim. bem. Sim. Agora é a recuperar. Ok. Então, portanto, agora há aqui uma fase em que vais parar, ou vais parar, ou vais reduzir um bocadinho, não é? Essa parte também não é, acredito que não seja fácil para alguém que está há pouco tempo, porque são 4 anos sensivelmente na corrida, Sim, sim. então tu agora se calhar pensas um bocado, mas eu agora estou mesmo lá no ponto. Ou seja, É. o caminho depois, como é que bloqueias isto? Eu acho que não vou ter dificuldades com isso. Uhum. Se eu me proponho algo, eu vou levar aquilo até ao fim. Uhum. E acho que vai ser um bocado isso. Mentalizar-me que aquilo tem que ser feito. É a tal da disciplina. Ok. O obrigar-me a sair do sofá, o Sim. obrigar-me a sair da minha zona de conforto para que as coisas aconteçam. Nós não podemos ficar à espera que elas aconteçam por nós Sim. e muitas vezes nós não podemos esperar resultados diferentes a fazer sempre a mesma Uma coisa. coisa. Isso é uma grande lição. Isso é mesmo uma grande lição que serve de conselho para quem está com dificuldades em arrancar. Que é, se tu estás no sofá e estás lá preso e continuas a achar que é aquilo que te vai fazer correr ou caminhar, então chega um ponto em que não é assim. Começa a dar os passos, começa a levar. Até porque o que tu disseste é muito importante, que é, tu começas, a tua família ou a tua companheira vai começar, os teus É. familiares têm tendência também a adotar um Foi, bocado aquilo. aconteceu, o meu pai já iniciou-se na escarpeada Ok. também, já Escarpeada que é o nosso trail, para quem exatamente, não sabe. mais um companheiro que está com uma tia minha também Sim. iniciou, também foi. Ok. A minha irmã também veio para a equipa, acabou por seguir comigo. E a minha namorada está na venda também. O meu pai já veio para a venda também. Isto acaba Família quando custódia. as coisas Sim. não nos fazem mal, acaba por alastrar Essa ao parte resto da toda. família. E Boa. Tenho agora as duas últimas perguntas para te fazer. A primeira é: o que é que a estrada ou os trilhos sabem de ti que mais ninguém sabe e que tu possas partilhar? não devem saber muita coisa, porque eu comecei há relativamente pouco tempo, Ok. não tenho nenhum segredo a não ser vontade de andar por lá. Não há nada que eles saibam que eles possam, que a estrada ou os trilhos possa dizer assim: este é mesmo o Samuel, esta Não, pessoa é não, o Samuel. não é esse ponto Ok, que ok. Última pergunta. O que é que dirão as tuas sapatilhas daqui a 30 anos? a quem? As tuas sapatilhas, o que é que elas vão dizer daqui a 30 anos? Eu não percebi, Não há desculpa. problema. O que é que vão dizer as tuas sapatilhas Ah, daqui a 30 anos? daqui a 30 anos espero que continue a dizer continua, porque eu gosto muito de pegar no exemplo de um atleta que está na Venda da Luísa, que se chama Fausto, Ok. que é precisamente, está na idade dos 75 e faz provas de endurance e outras. E eu espero conseguir fazer o mesmo. Ou seja, aos 70 anos, esperas estar a Continuar, ver o chegar Fausto. aos 70 anos com pernas e saúde para conseguir continuar a correr. Porque Ok. é algo que não vai deixar de acontecer. A corrida já entrou e Faz parte de ti, não é? faz parte, já faz parte. É um estilo de vida? É um estilo de vida, exatamente. E me ajudou que a corrida é bom para quem ainda é muito cansado. Pá. Eu sei que se vão cansar mais, mas enquanto estão a correr só vão conseguir pensar em respirar. Não conseguem pensar em mais nada e são aqueles 30 minutitos, 20 Sim. minutitos que nos fazem
espairecer e Abrir a cabeça, não é? Abrir a cabeça, no fundo. Sim. é um bocado isso. Ok, olha, obrigado Samuel, foi Obrigado. um gosto. Até à próxima. Pronto, este foi mais uma conversa. Espero que tenham gostado. Deem feedback e partilhem. Obrigado. Esta foi mais uma entrevista daquelas que deixam marcas. Marcas de quem abandona o sofá e sai para correr. Se também acharam, partilhem, subscrevam, comentem e no fundo façam sugestões para joaocarlosilva88@gmail.com. Fica à vossa espera. Um grande abraço. Até à próxima, pessoal.